Oi, minhas amadas! Mais um 6 mais um igual você. Aqui nós conversamos, compartilhamos, cuidando uma das outras. Mulheres caminhando juntas. Nosso desejo é que você também viva essa história dentro da sua casa. De não desmoronar no deserto, mas permanecer firme na palavra de Deus. Queremos ser mais parecidas com Cristo, aprendendo a amar, a sustentar e a caminhar em comunidade como deve ser ao lado do nosso Deus. Sejam muito bem-vindas. Mais um 6 mais um igual a você. Vem comigo. Gente, hoje o programa tá mais que especial, como toda semana, né, meninas? Mais um dia com a Georgia. Dani, temos uma parceira nova aqui, que vocês vão conhecer também, Dani Freixo. Kika, sejam muito bem-vindas, minhas amadas. Calma, você daqui a pouquinho. Ana Paula, Dani também. Agora a gente vai ter que ver Dani 1, Dani 2. Como é que a gente vai se reportar aqui, né? E a minha amada neurologista, Sara. Obrigada, Sarinha. Eu que agradeço agora o microfone. Eu que agradeço. Gente, olha, a Sara, ela acima da profissão, ela é esposa, ela é mãe, ela é amiga, filha, uma pessoa assim, muito família, que eu ligo a qualquer hora, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, que ela tá lá fazendo conferência. Ela sempre me atende, uma mulher de Deus, uma mulher de Deus, né? Acima de tudo a gente fala mãe, porque a gente fala que é mãe. A partir do momento que você tem filho, você é a mãe. A Sara, a mãe. Tá, conheço. Sim, a mãe do Benjamin? A mãe do Benjamin, a Suzana. Então a gente sabe que é uma missão que Deus deu especial, além dos nossos títulos, né, Sarinha? Totalmente, né? Nossa família, eu acho que é um dom de Deus, né? Então, sem dúvida, isso vai acima de qualquer coisa, profissão, enfim. E para isso, a gente precisa muito cuidar, né, da nossa família. E a gente tem que entender esses vários fatores que são tantas coisas para a gente administrar. E hoje o nosso tema é casamento bíblico. Então você que tá aí, ó, senta aí, porque vem coisa boa e Deus quer falar com a gente aqui hoje, né? Eu falo, se Deus não falar aqui com a gente, não vai falar aí com vocês. Então todas nós estamos aqui para aprender, né? E o nosso versículo do dia está em Efésios 5:33. Quanto a vocês, que cada um ame a sua esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Falar assim é fácil, né? Mas no dia a dia, os problemas, as frustrações e a rotina torna tudo mais desafiador. Não é mesmo? Então eu tenho uma pergunta aqui para minha convidada. Já vou começar com ela. Você que vive uma bênção de casamento, Sara, pode falar um pouquinho pra gente? Ela vive um casamento sólido que não é perfeito como todas nós, ou seria perfeito, né? Jamais, gente, não existe, né? Quais são, assim, as principais características de um casamento bíblico, na sua opinião, Sara? Bom, assim, ao meu ver, é o que a gente estava falando, né? Tendo Deus como centro, parece clichê, mas não tem jeito. Eu acho que um casamento bíblico sólido, ele tem sempre que ter o centro do nosso casamento Deus. Né? Então, os princípios cristãos, toda hora a gente tem que revisitar isso, porque, como você falou, é um desafio. Então, a gente tem que, todo momento, também trazer as nossas responsabilidades, né? Mas isso vale para os dois lados. Então, a gente tem que ter um alinhamento ali, tanto do marido quanto da esposa. E a gente está falando de personalidades diferentes, né? E às vezes difíceis, qualidades, mas também defeitos. Cada um veio de um... Cada um com repertório familiar, de um exatamente. E a gente é ser humano, né? Nós somos cristãos, mas nós temos também nossas falhas. Mas se todo momento a gente entender que não é da nossa força, não é por nós, né? Por Deus que vai trazer isso, então a gente tem que saber que é um casamento que tem que estar sempre sedimentado nisso, na palavra de Deus. Em Deus mesmo, né? Então, tendo uma fé alinhada, toda hora trazendo essa comunhão com Deus para dentro da sua casa, para o seu lar. Eu acho que isso facilita, né? Não resolve 100%, mas facilita porque todo momento a gente vai estar pelo menos com uma inspiração divina e não, né, nossa. Eu acho que é o que você falou. Assim, é o crescimento em Cristo pessoal, individual, né? Não acha? Porque não tem como, a gente casa de um jeito e
2 anos depois, ou 1 ano depois, a gente já é outra pessoa, né? A gente tem que estar num movimento constante de crescimento, né? E aí a gente vai percebendo isso. Sim, a gente se prepara para tudo na vida, né? Nós estudamos muito para as nossas profissões, a gente quer fazer mestrado, doutorado, né? Estudar o máximo possível, mas nas nossas funções primordiais, que é o casamento e a maternidade, a gente acha que vai ser intuição, que a intuição vai nos guiar. E aí eu acho que falta essa busca, né? A Sara falou, você também, essa busca intencional de conhecimento, não só conhecer o outro, mas de estudar mesmo. Existe a própria Bíblia, a palavra, aqueles que estudam e que conhecem mais que a gente para nos ensinar. Tantos livros maravilhosos sobre o casamento. Então, tem que ter essa busca intencional, né? De estudar mesmo mais do que a gente estudaria para um doutorado. Porque é o que mais precisa dar certo na vida, é o nosso casamento, né? E Cristo sendo o centro, né? Já é a base, né, de tudo que a gente precisa. E como você fez em algum momento, Sara, para driblar os problemas? Como você faz? Cada problema vem de... Eu sei que a gente fala, somos cristãos, lemos a Bíblia, mas na hora da prática, né, meninas? Eu quero que vocês respondam também. Como que você faz dentro do seu casamento para não sair daquilo que Deus ordenou que fosse o casamento? Bom, então assim, eu tô com meu marido há muitos anos, né? A gente tá junto, casado há 13, nós estamos juntos, né, mais de 20 anos. Então, a vida toda, né? Então, o que você falou é muito verdade. Assim, esse movimento da nossa vida, né, das coisas que vêm, não só das nossas mudanças internas, elas acontecem. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro se adaptando. Claro, com o foco de estar juntos, né? Então, assim, muda os gostos, mas sempre se você tiver um denominador comum, que é essa questão, né, de ter Deus à frente, isso ajuda muito. Mas eu acho que uma coisa também que, como você falou, como que a gente faz para driblar, eu acho que é se envolver também dentro de ministérios e ter pessoas próximas que podem estar te apoiando neste momento. Então, assim, casais cristãos que tenham a mesma visão. Eu acho que isso, amigos cristãos, amigas cristãs, porque senão vão ter pessoas... Isso vale para o nosso lado, mas eu acho que a gente pode depois comentar um pouquinho para o lado de lá. Os homens são mais fechados. Mais fechados, também, né? gente. Isso aqui que está acontecendo, por exemplo, né, é algo que o mundo diz, sororidade, que ficou muito em alta nos últimos anos, é muito importante, né, para o nosso, também a mesma palavra, o empoderamento, mas o empoderamento, eu penso, a questão cristã, da gente se fortalecer com princípios cristãos, tá? Mas a gente sente que falta do outro lado, e tem vindo um movimento cristão agora, também masculino, que eu acho que tem sido muito bom para a família, para o casamento, e que é algo também que a gente tem que incentivar, porque da nossa parte nós temos que fazer, mas a gente tem que incentivar os nossos maridos também de estarem dentro desse contexto. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante para nós, né? Eu passei por um casamento, tô focada no próximo, hein, gente? Não tem nem Adorei. o Boaz ainda, Tem mas outro eu tô... tema, casamento bíblico. mas tem uma como coisa que eu chama? acho assim... O próximo programa que a gente vai fazer depois, que as mulheres vão amar, você vai amar, Fabi. A surpresa. Não, é surpresa. Mas assim, quando a gente casa, a gente entra numa roda de tentar fazer tudo certo. Né? Manter um padrão de que, olha, nós compramos a nossa casa própria, nós temos um carro, fizemos tantas viagens internacionais e tudo mais, a gente vai criando uma rotina que parece que nos leva para a prosperidade, mas nos aprisiona. Parece o que é o padrão do certo, do que deu certo, né? Então, como você é a nossa convidada e você é a profissional, porque eu tenho muita coisa para aprender. Eu queria que você deixasse algumas dicas para nós de como olhar a rotina e chamar Jesus para a prática da rotina. E fazendo gancho nisso que vocês, que a Suzana trouxe agora, você também trouxe, eu acho que os homens têm um padrão de comunicação diferente. Não que eles não se comuniquem como devem, mas eles têm um padrão diferente, muito mais assertivos, inclusive, do que geralmente nós somos. Como a gente... criar neurologicamente, como funciona isso, o homem agir de como quebrar a rotina, por exemplo, dizer, olha, isso aqui está massacrante para nós,
Mas isso não ser um lugar de reclamação só. Ser como criar movimentos para olhar para isso e mudar apontando para Jesus, né? Gente, vocês estão perguntando, são coisas desafiadoras, tá? Então, ainda mais quando a gente coloca a questão dos filhos depois, né? Que é um outro momento do casal. Eu acho que é isso. Vale a questão dos momentos do casal, a maturidade que você vai adquirindo com esse tempo e também os momentos individuais de cada um. Eu acho que tudo isso, assim, é uma constante adaptação, momentos profissionais, né? Então, na minha casa, eu acho que o que você falou era uma pergunta, uma coisa que eu ia responder. O que é muito importante? Eu ia falar respeito e amor. Eu nem tinha lido o versículo. Porque é isso, respeito e amor. Por quê? Porque o amor, ele transcende tudo, né? Qualquer desafio. E o respeito, idem. Né? Porque a gente tem que respeitar isso, o momento de cada um. E não é fácil, né? Quando você sente que passou da linha do respeito, isso vale de lá ou de cá, alguém tem que dar uma parada e falar, ó, peraí, a gente está indo para um caminho diferente. E aí tem que ser um insight, que eu acho que o Espírito Santo faz isso, total, porque isso faz a nossa vida, né? Que é essa voz que vem e te traz, ó... Direcionando. Pode ser alguém externo, uma terceira pessoa, e por isso que eu falei que é importante a gente estar inserido em amizades que são assim. Quantas vezes já aconteceu de eu estar ali, falar alguma coisa, uma amiga minha me puxar e falar assim, amiga, você entende? E isso às vezes vale até pro uma ajuda homem. terapêutica também. E aí, né? sim, aí a questão profissional, eu acho que ela tem que entrar. Isso é uma coisa que eu converso muito com a Su. Os tabus que são envolvidos quando a gente fala sobre saúde mental, né? Enfim, essas questões emocionais que se desregulam por inúmeras questões, principalmente a mulher, porque nós temos hormonais, nós temos uma sobrecarga Será que é por isso muito que grande. a gente busca mais ajuda? Por a gente ter mais problemas para resolver? Gente, eu acho que a mulher, não sei. É muito complexo. É uma coisa, acho que a mulher é assim, né? Mas, vocês sabem que eu tenho um casamento de 22 anos, mas há 7 com Cristo. Então, eu tenho muita clareza do que é um casamento sem Cristo e com Cristo. E tem um pedaço, acho que a gente primeiro, sem Cristo, a gente já casou errado, calma, não me entendam mal, porque a gente casa para ser amado e compreendido. E a hora que entra Deus no nosso coração e Ele nos ama, né, no nosso imerecido existir, a gente começa a experimentar, preenchidas de amor, poder aprender a amar e compreender o outro. Então, acho que normalmente eu tenho muito esse trabalho, né, com tudo que eu trabalho também com casais e tudo, a gente está sempre na direção de olhar tudo que o outro precisa melhorar, e tudo que o outro é insuportável, e tudo que o outro... Só que a hora que você vira essa lupa para dentro e verdadeiramente cuida das suas intenções, porque começa antes, né? As suas palavras e ações, você começa a encontrar muita tranqueira dentro da gente. Então, o que eu tenho entendido nesses anos todos, até porque no relacionamento com Deus a gente tem cada um ritmo e uma intimidade, porque às vezes o nosso ritmo é muito grande e você já quer que o outro ande rapidamente, já esteja lá, não é? E aí pode ser muito desrespeitoso. Data, não dá pra eu ir, não, mas a gente vai. Por isso eu tenho pensado assim, joelhos dobrados. Outro dia eu orando, Deus falou no meu coração, Ele é a primeira pessoa da sua oração, porque às vezes vai, né, para tanta gente. Ele é a primeira pessoa. Até pros filhos, né? Isso, ele é a primeira importante. pessoa, né? E o que eu tenho entendido é que o perdão e a misericórdia, olhar para o outro no entendimento de que eu posso perdoar e oferecer misericórdia o tanto quanto eu preciso, tem sido algo extraordinário. Então a gente faz um exercício lá em casa, todo dia de noite, a família, os 4, alguém tem algo para pedir perdão. E aí a gente se escaneia, todo mundo de noite, e aí vem um perdão, eu fui grosseira aquela hora, perdão, porque nada justifica a gente faltar respeito com não quem se revisar. A gente ama. E esse pedaço vai na direção da gente realmente aprender a amar e compreender, porque isso é um aprendizado. Na nossa centralidade do pecado, a gente queria ser Deus mesmo. Mas percebe que aí está o amor e está o respeito? Exato. Mas olha que interessante, né, Su? Porque a Dani falou que há 7 anos está casada com Cristo e eu estou há 15 com Cristo, mas existiu um tempo que foi uma chave, uma revelação sobre o que é o casamento bíblico. Eu estava conversando hoje isso com a G. Falei, em algum momento eu estava casada biblicamente na igreja, mas eu não entendia o que era esse casamento. E a Dani aqui falando, eu falei, é isso, a gente não se preparou. Eu não sabia. Quando eu tive a revelação
do que é o casamento bíblico. Por que Deus formou homem, mulher? Por que essa junção? Por que esse casamento glorifica a Deus? Eu nunca mais usei a palavra divórcio na minha casa. Porque qualquer briga, então tá bom, não tá dando certo, né? Por mais que tivesse o perdão, eu não tinha revelação. Mas quando Cristo revelou o propósito dessa união, mudou tudo. Uau! E foi a nossa conversa hoje, né, sobre isso, sobre papéis. Porque e ao longo do tempo, sou casada, vou fazer 31 anos de casamento e é maravilhoso mesmo. Aí todo mundo fala, é maravilhoso sempre? Não, é um dia após o outro e é muito bom. A Su fala ainda, né? Eu caminho com meu marido todos os dias, ela fala, é só terapia, né? Porque não, a gente... E antes era comigo, né? Agora ela me trocou pelo marido. Aí eu falei, Gê, tudo bem. Não falei tudo bem? Eu falei, você tá fazendo o que é certo. É verdade. Eu aconselhei, continua. Mas vou ter que arrumar uma outra amiga pra cá. Mas o que eu tenho visto é papéis, né? E ao longo do período a gente vai se perdendo nos papéis. Porque a gente ouve, né? Então eu falo, não, o homem tem que ser assim, tem que ser assado, a mulher tem que ser mais masculina e tudo mais. E não é verdade. Deus nos criou uma mulher de um jeito perfeito, né? Eu estou fazendo o curso Design Divino, eu indico para todas as mulheres. Maravilhoso, você fez, né, Queria Aninha, que os homens fizessem também, porque ali está o relato do homem e da mulher. Imagem e criatura de Deus. Sempre ouvi falar muito, né, Gê? Só a mulher que busca. A gente estava até falando disso. E quando busca, os próprios livros que vendem os produtos é muito focado para a gente se transformar. E no design divino, não. O design divino também tem os dois para o homem. Isso que é incrível, que mudou Mas você muito. não acha que quando a gente entra nesse lugar de só a mulher busca, a gente não está criando um movimento de disputa? Mas não era a gente, é o mercado também. A sociedade também, você não acha? Eu tive um casamento que era altamente competitivo. Nós éramos, né, juntos, duas pessoas muito competitivas. Então, tudo aquilo que dava muito certo e que a gente tinha que ser time, uau, não tinha pra ninguém. Mas a centralidade, na mesma perspectiva de sermos muito competitivos, sempre fomos muito críticos. Então, a gente não chamava Jesus, que é isso que a Dani falou, primeiro para falar, bom, pera só um minutinho, o que é isso aqui que a gente está vivendo e por que isso nos magoou de alguma forma? Eu até acho que o casamento não tem como a gente falar, hoje eu vejo assim, não tem como falar, eu fiquei magoada, não, se eu tô magoada, estamos magoados, é tudo no plural. Porque a Bíblia fala que somos um só, né? Não tenho dinheiro. Não temos dinheiro. Não tenho tempo. Não temos tempo. Vamos jogar tudo para o plural. Para a gente sair desse lugar de disputa. Que se eu olho e falo o que é um casamento antibíblico, o que é o antidesenho, porque por 17 anos eu vivi um casamento. Você aprendeu isso quando você estava casada? Eu aprendi. Ou depois? No decorrer das críticas que eu mesma fazia sobre esse lugar. Como é que eu consigo chegar nesse lugar? É só por revelação. Como é que eu consigo chegar na cura? É só por revelação. E revelação só vem pelo Espírito. E tem um ponto importante disso, que é esse espaço que, a princípio, a gente sente como uma disputa. Disputa de jeito, então há muita crítica até dentro da maternidade, da paternidade. Não, você é muito mole, o outro é muito não sei o quê. Então tem um pedaço da gente entender o funcionamento, né, desse homem que precisa estar em um espaço de honra, de respeito e de intimidade, isso é muito fundamental. E a mulher que precisa de comunicação, a gente precisa conversar, a gente precisa ser ouvida, a gente precisa se sentir segura, se sentir cuidada, se sentir acarinhada no sentido desse espaço de encontro. Então, na hora que a gente vai entendendo as necessidades, a gente pode entrar para esse relacionamento, cada um entendendo o seu lugar, e é tão maravilhoso, porque a gente começa a entender que na a escola, semente... né? Logo na escola. Né? A Ana Paula estava falando que a gente pode ser, né? E eu lembrei, assim, das minhas casinhas que eu ganhava da minha madrinha, uma casinha de madeira pequenininho, sabe? De bonecas nos cômodos da casa. E eu lembro de fotos de avental e tudo. E aquele anseio, aquele desejo pelo casamento, começa muito cedo no nosso... Só que não desenvolve, né? A gente fica sempre ali na superficialidade. Que foi o que a Kika falou. Mas no exercício bem definido dos papéis, não tem espaço para competitividade.
quando cada um entende o que precisa fazer e que a junção desses papéis vai resultar na glória de Deus e no sucesso da família, não vai existir competitividade. Você vai ficar muito feliz quando o outro for excelente na função dele e ele vai ficar muito feliz quando você for excelente. Arrepia, né? até Soma maravilhoso. força. Soma, Mas eu exatamente. acho que, assim, como eu falei da questão do repertório, a gente tem as personalidades, né? E a gente pode estar dentro do nosso papel e deve, mas o que eu senti muito, assim, o que eu percebi muito com o movimento né, do mundo comparando aos nossos pais, aos nossos avós, você tinha os papéis bem definidos e as personalidades elas não entravam. Depois de um tempo, o que a gente percebeu? A mulher que tem uma personalidade mais aberta, ela teve espaço para ser ela. O que foi muito bom, né? Porque a gente tinha muito esse ambiente de uma certa até opressão espiritual dentro de alguns lugares. Mas, ao mesmo tempo, o homem ficou um pouco perdido, dependendo da personalidade que está do lado dele. Vocês percebem isso? Eu percebo isso dentro das minhas amigas. Isso não tem nada a ver com o papel bíblico, isso tem que permanecer. Independente de ser uma mulher que tem uma personalidade diferente e um homem não. E aí, quando acontece isso no casamento, o match cristão, ele começa a dar, sabe? Então, assim, eu percebo que a gente também tem que entender as personalidades, mas entender que, independente disso, o nosso papel permanece. E o deles também. Né? Então, isso é difícil. E algumas Isso é vezes difícil. nós vamos ter que limitar a nossa personalidade Exatamente. ou avançar, de acordo com a Exatamente. necessidade. Acho que É muita apresentar ao sabedoria, Espírito né? Santo, Ao né? Espírito Santo. Não é Sempre, limitar, né? sempre, né? É olhar e falar Espírito Santo de Deus, porque olhando, por exemplo, Sujeitar, na acho que é a perspectiva dos palavra mesmo, né? temperamentos, eu me lembro que uma vez a gente teve uma oportunidade em que nós fizemos um teste de temperamento. E aí, obviamente, dele deu colérico ao cubo, né? Super colérico. E no meu trouxe o temperamento em áreas, né, diferentes, e na área da afetividade completamente fleumática, esperando que alguém faça, entendeu? Porque ele falava, você é 1000% no trabalho, você é criativo, você resolve, todo mundo pode contar com você, mas na afetividade, onde está você? E quando a gente fez esse teste, por um lado foi positivo e pelo outro foi desafiador, porque eu olhei, olha, até onde o fato de eu ser fleumática está chancelado pelo Espírito Santo, porque tem movimentos que eu preciso fazer. Então, sabendo que eu já tenho dificuldade, qual é o movimento que eu vou fazer? E, principalmente, em relação a um tema que eu acho que é um ponto nevrálgico nos casamentos, que é dinheiro. Dinheiro é um ponto em que, uma vez uma pessoa disse para nós assim, vocês têm problemas financeiros? Eu falei, não, a gente tem vários outros, menos o financeiro. Porque a competitividade entre nós nesse ponto, até um momento, foi muito positiva. Ela nos fez chegar a uma evolução patrimonial e de prazer mesmo naquilo que a gente estava fazendo como trabalho, que era excelente. Quando a gente começou a falar, não, os meus dinheiros são mais que os seus dinheiros, aí a coisa degringolou completamente. Mas esse Isso é é um muito ponto que eu acho que sério. fica muito É evidente, muito sério esse né? ponto. Muito sério pro casamento. Eu acho que a gente tem uma questão dos temperamentos que eu gosto muito. Eu uso uma outra, além do colérico e tudo, eu gosto muito de uma ferramenta que propõe flexibilidade. Então, o nosso desafio é, intencionalmente, eu vou, por exemplo, fazer coisas com desconforto para que eu fique mais flexível. Porque quanto mais flexível a gente for, mais livre do nosso temperamento original de fábrica a gente fica. Senão pode virar eu sou assim, Eu sempre pego nesse nasci ponto. assim, Eu não vou aceito mudar. muito essas questões de temperamento, por isso. Porque eu falei, vira signo. Mas tem uma ferramenta que é Eu essa nasci que eu assim, gosto vou morrer muito, assim. chama SOAR, que ela faz essa proposta. Qualquer temperamento inflexível, ele é violento para fora ou para dentro. Até porque a gente A não hora tem que uma você- coisa só. Não, Né? mas Todos ele nós usa temos- 4 forças, mas na hora que Sim. você flexibiliza isso, na verdade, você está livre do seu temperamento. Então Aí você pode para de continuar criar- como se e- você e pudesse tem permanecer ponto que sempre. a gente toma Oi, tudo amor. como pessoal. Tem dias que é muito engraçado. Meu marido levanta e ele vai direto pro banheiro. Se eu tô mais cabisbaixinha, eu falo, tá vendo? Já pega pessoal e aí você começa, história. Não me ama, nem falou bom dia, nem blá blá blá. Esse casamento aqui já acabou. Já blá, blá, blá. E tem o dia que eu tô bem, que ele levanta, eu falo, e aí? Cadê o abraço da coragem? Vem, pode voltar.
Aí ele volta, a gente dá uma Muda abraço da tudo o tom, né? coragem. Mas é só uma questão da minha própria expectativa, centralidade, do script que eu tinha. Então a gente precisa ter muita atenção, Muito porque repertório. o mundo não gira em volta da gente, nem os nossos E é o que maridos. você Então, a falou. gente E é pode um ir lá. exercício diário, né? Às vezes racionalizar para você poder virar isso uma rotina, por exemplo, de você sair desse lugar. Mas uma outra coisa assim, igual a gente falou da terapia, né? E também tem da onde essa pessoa veio, que eu falei do repertório familiar. Porque se ele não aprendeu, aí não é nem temperamento, porque temperamento com a minha mãe é psicóloga, ela fala, é o temperinho da pessoa. Mas não é nem um temperinho, é o que temperaram você, né? Tipo, é o contrário, é onde você estava, como é que foi a sua criação, a sua casa, como que foi exercitado esse papel lá dentro, né? Não só o papel do Sara, marido e esposa. Esses dias eu fiz mas uma analogia com a mochila. Eu falei, a gente chega nessa viagem do casamento e cada um traz uma mala. E a gente não sabe o que tem dentro dessa mala. Chega a pessoa e a mala. E o casamento vai acontecendo, as coisas vão saindo. Aí sai um livro nada a ver, né? Você fala assim, Mas nossa, nada a ver. não Não tava usa esse livro, não. preparada Eu para sabia que tinha esse livro aí na mochila. E eu queria voltar ao o que a Kika falou sobre o financeiro, que é sempre uma questão muito delicada. E eu sei que não tem receita de bolo, nada, mas quando a gente iniciou o casamento, a gente falou, vamos ter uma conta só. Vai ter momentos onde você vai estar produzindo, eu vou estar produzindo, e às vezes tem um perdeu o emprego, o outro está na maternidade. E essa liberdade fez com que a gente não cobrasse do outro. É uma conta só, é um só. Porque senão começa uma disputa de quem ganha mais, quem está influenciando mais com o financeiro. Que os dois ganham, vão uma para a quebra. mesma conta. Vai para a mesma conta, e cada um com a sua responsabilidade de gastos. É essa confiança de conversar e falar, olha, é isso que para isso que vai o nosso dinheiro. Esse é o entendimento de quando nós somos um. É um em tudo. E de muita conversa, né, Georgia? De muitos combinados que podem ser revistos, mas de combinados. Porque eu tenho uma amiga que ela dizia assim, quando eu estou muito triste, eu vou ao shopping e me acabo de comprar sapato. E aí, a cada 2 dias, eu subo com um par novo. Ela deixa tudo escondido no porta-malas do carro. E aí eu falei assim, mas faz sentido isso? Porque você está abrindo uma brecha. Para mim, a mentira é um portal. Então, você abre uma brecha, você está se enganando, fazendo de conta que você se presenteou, quando, na verdade, você comprometeu uma coisa que é muito mais importante. Você realmente acha que teu marido vai te negar um sapato? Né? Ou vai dizer é um exagero? E pode ser que ele diga é um exagero. Vamos segurar isso, né? Mas acho que os diálogos, ainda falando do antidesenho, que de alguma forma eu vivi, o diálogo, ele precisa acontecer de forma muito clara, muito madura, botar tudo em planilha e nesse ponto falar... Eu ia falar um pouco de gestão. O que vocês acham? Que a mulher ou o homem deveria gerenciar o dinheiro e as questões mesmo rotineiras da casa? Porque, gente, cada família, amigas que eu tenho, cada casal funciona de uma forma. Às vezes a mulher é mais sábia para administrar o dinheiro, né? Tem um Então é lance interessante que tem a ver com os temperamentos. Temperamentos de mais análise, tem mais facilidade. Para mim, é a tortura na terra fazer isso. Mas eu acho que é muito legal quando a gente junta o dinheiro, é que a gente junta forças de trabalho para conquistar grandes coisas. Senão cada um fica sonhando individualmente e aí a gente está escoando energia. E tem um lance que eu achei muito legal, que a gente também teve uma época que a gente precisou de ajuda com isso, que é o budget. O budget do bem-estar. Se eu vou pegar o meu budget de bem-estar, pode ser o valor que for, e eu vou gastar em sapato... Ninguém tem nada a ver com isso, mas a gente combina até um valor legal, de o outro gente, vai fazer. Tem que estudar muito em PhD, mestrado. Exato, mas o outro vai comprar um negócio e você fala, ai, gente, mais um negócio, nada a ver. Porque a gente é diferente, a gente gosta de coisas diferentes. Isso fez muita diferença na minha Gente, isso é casa. fantástico. Uma coisa que a gente faz, eu ia falar exatamente isso, mas aí não é nem só o budget, é sobre, assim, tem um tempo atrás que eu sentei com meu marido e falei assim, olha, vamos falar sobre prioridades? O que para você é uma prioridade? Então, ele pontuou 4, eu brinco até que assim, que as suas estão sendo respeitadas, as minhas não, que às vezes eu dou um chilique. Quais são as 4 prioridades? Então, assim, a prioridade dele é um esporte que ele faz, que é a luta. Então, por exemplo, no sábado é uma prioridade ali. É importante para ele, é muito importante para o bem-estar dele.
a prioridade dele. Aí, pra mim, prioridade são os meus congressos. Ah, mas isso é profissional? Não, é uma prioridade. Uma psicóloga falou pra mim, não, Sara, você tá colocando no lugar de profissional e tá tirando... Não, é uma prioridade, que às vezes você vai porque te dá bem-estar. E também isso, é o meu salão. Então, assim, é a minha prioridade. Então, às vezes, né, eu gasto também, e é uma prioridade e a gente tem que respeitar. Por exemplo, pra mim, uma prioridade, tá? E eu falei isso pra ele esse ano. Falei, olha, lembra da prioridade? Minha prioridade é isso, é o aniversário do meu filho. Porque isso é uma bobeira. Mas isso dá, às vezes, discussão, porque entra o financeiro, entra o que, no meu olhar, é importante e que pra ele não é. Então, sempre tem uns memes, eu mando pra ele, que é tipo assim, o cara chegando no aniversário, tipo, aí tem um negócio voando, era só um bolinho, e o cara, e assim, parece uma coisa brincando, o cara chegando assim, mas eu já vi vídeo do cara não ir no aniversário, eu já ouvi história do cara não ir. Eu vi história. Então, o que acontece? Lá em casa tem isso. Por quê? Porque também ele veio de um lugar também que não era muito... Na minha família, é uma comemoração. E eu também vejo isso muito importante, a comemoração de aniversário. É meio bobeira, mas não é, tem que respeitar, né? Aí entra o gente. respeito novamente, né? Exato. E pode ser que há um desajuste. Pode acontecer um desajuste que, mesmo no combinado, não saiu como deveria ser. Aí, o que a gente tem que falar? Que a palavra mais importante do casamento? Para o casamento sobreviver? Perdão. É o reconhecimento, né? E é bem interessante ela falando aqui, lembrando de algumas coisas. Eu fui casada há 17 anos. Da gente fazer inventários, sabe? Porque, como a Ana falou, a gente vem com mochilas, com coisas... Ao longo do casamento, a gente foi percebendo que algumas coisas eram muito importantes para nós. Exemplo, aniversário. Né? Então, aniversário da minha primeira filha, nós falamos, olha, como é que a gente vai fazer? Eu já estava grávida da segunda filha. Estou dando como exemplo aqui. Como é que nós vamos fazer? Porque para nós é importante essa data. Ok. Aí nós contratamos um buffet, morávamos numa casa grande. Por que a gente contrata? Porque a gente quer... É a conversa. Por que a gente vai contratar o buffet? Porque a gente quer curtir a festa. E aí a gente frequentava uma outra igreja na época, a minha cunhada chegou e falou assim, você percebeu que ele está distribuindo convite para todo mundo? Eu falei, não, tudo bem, nós contratamos para 80 pessoas. Gente, no dia tinha 103 pessoas na minha casa. E aquilo, em outras circunstâncias, seria um motivo de eu ficar muito irritada, porque nós tínhamos o combinado, tinha a coisa, né, organizada, nós pagamos o buffet. Um ano antes. Mas aí a gente estava tão feliz que, conforme as pessoas iam chegando, eu falava assim, gente, isso aqui depois a gente resolve. Deixa todo mundo chegar, vamos curtir. Acho que no fim, tudo se resume a diálogo. Eu queria até falar sobre isso, uma pergunta bem difícil, mas termina. Porque para mim é muito difícil. As pessoas estão lá em casa e elas estão olhando aqui pra gente e falando, nossa, tá bom, mas e se o meu marido não gosta de conversar? E se eu não consigo ajustar, como vocês estão conseguindo ajustar todas aqui no sofá, né? E isso para mim é muito sério, até porque eu, né, sei muito bem como funciona quando o outro lado não aceita conversar. Su, Não você não existe diálogo. Não vai acreditar. Eu falei que a minha revelação veio alguns anos atrás, mas a do meu marido veio, sabe quando? Ontem. Eu tava na casa da G falando isso pra ela. Como assim? Você nunca conversou com ele? Não, a revelação sobre o casamento bíblico. Não, eu tô falando da pessoa que vive isso em casa. Vocês entendem? Ele precisou entender, ele entendeu aquilo que eu entendi. Seu marido entendeu ontem? Ele assistiu uma palavra. Mas só que vocês já conversam. Sim, O casamento tem diálogo. A gente conversa, mas entende. Tem algum casamento aqui que precisa de mais diálogo que eles aceitam? O seu eu não aceitava o diálogo, mas ele conversava. A gente conversa, mas quando essa ficha cai, né? Quando chega o dia? Então, eu acho que a gente tem um ponto muito importante, que é assim, nós não temos o poder de mudar o outro. Isso, assim, tá posto. Tentar fazer isso na força do nosso braço, nós vamos para uma dinâmica de guerra. Tá, mas e na força de oração e jejum? Então, na oração porque uma coisa. Isso aí é o que e o que eu acredito. sinto que é muito importante é comunicar necessidade. Amor. A hora que você começa fora da raiva e da frustração, porque o que acontece? O mundo não nos obedece. Então, a hora que o mundo faz alguma coisa, o mundo nosso marido, você vai sentir o impacto na hora. E só está apontando que você tinha outra expectativa. Então, é uma notícia da nossa centralidade, da gente querendo ser Deus mesmo, do nosso maior pecadão,
o tempo todo. Então, a hora que você entende isso, lá dentro daquele script que a gente tinha, tem uma necessidade. Então, por exemplo, na minha casa, meu marido ele é mais enérgico. Então, eu tô sempre naquele rame-rame do dia a dia. Blá, blá, blá. Mas a hora que ele chega, às vezes vinha um negócio barulhento, parecia um trovão, sabe? Conhece? E isso, para mim, me entristece na hora. Assim, se tem desrespeito, ou se sobe a voz. Ou... Por mais que a gente faça isso, e às vezes eu posso, o outro nem pensar, aquela coisa. Acho que pesa quando é homem, às Quando vezes. é homem, vem um Quando eu falo assim pros vozeirão, meus você filhos, todo não mundo dá pode, aquele... quando ele fala, não pode, eu falo, ai, tia, calma. Calma, Aí tá ele fala assim, irritado? você pode, né? Exato, então a gente vai na hipocrisia e tal. Mas o ponto é o seguinte, depois, então na hora você vai sentir raiva, você vai sentir o peso dessa frustração. E caso você haja nesse lugar de raiva, você vai ofender, agredir, humilhar, que é tipo, é um grosso mesmo, é uma irritação ambulante. Isso aqui defende os filhos, a gente cria uma dinâmica complicada. Aí tem desajustes. a comunicação da necessidade, ela vem depois. A hora que você pacificou, você fala, amor, eu sei que você está fazendo o melhor possível. A gente precisa partir dessa premissa. Eu sei que a tua intenção é boa. Eu sei, porque é pro bem. Agora, será que você poderia conversar mais comigo? Ou cuidar de como você mas fala? exatamente isso que eu tava falando. Só que aí mesmo assim... Então, mas aí entra um espaço conversa. de calma. Porque no tempo, imagina o que vai acontecer no tempo. É importante. No tempo, esse marido, toda vez que ele faz a coisa, ele já tem a informação, que a minha informação era assim, isso me deixa triste, arrebenta com o meu dia, me tira alegria, porque estarmos bem é um ponto de fundação de alegria para mim. Então, será que você pode cuidar disso? Imagina que na próxima vez que ele faz, ele ainda está no processo dele de transformação. Ele não consegue cuidar disso imediatamente, tem o ser humano dele lá. Mas aí já são casamentos de 20 anos. Não, tudo. Su, A gente tem que falar possível. É possível, mas assim, entende que ele tem a consciência de que estou entristecendo minha esposa. Ui, Mas eu não sei como fazer ainda. Mas muitas vezes, por medo de... Por a pessoa não querer ajuda... Né? A gente sabe que esse homem vai se afastando cada vez mais, porque tem gente que não consegue aceitar ajuda. Então tem casamentos, mulheres que eu convivo, que eu compartilho, que a gente vê a mulher o tempo todo em movimento e não existe um movimento e existe é muito difícil, porque é fácil como a gente, como psicólogas, nós aqui todas temos experiências aqui, maturidade, quase 50 anos, eu não, eu tenho 24, mas a gente sabe que na prática tem lugar que muitas mulheres não conseguem mais alcançar. Porque não é, eu não posso colocar no seu coração assim, você precisa crescer, amadurecer, fazer terapia, vai buscar sua vida. Se você não quiser, eu acho entende? que assim, existe um chamado para amar apesar do outro. E eu acho que existe uma semente muito potente desse amor apesar de você. Então, isso é bíblico. Isso é bíblico. A gente está falando de casamento. O que eu ia bíblico, dizer que assim, é uma notícia ruim, né? No meio da nossa conversa. É que às vezes não vai dar certo. Às vezes não vai dar certo. Às vezes você vai fazer tudo o que precisa ser feito e a coisa não vai funcionar. Agora, livre-arbítrio, entendeu? Agora, o fato de o outro não fazer não te exime de fazer a sua parte. Não, mas isso é e óbvio. Aí eu acredito no que a Dani falou, num poder sobrenatural do amor e da obediência. É isso que eu acredito também. Eu acho que Deus ele vai agir diante da nossa obediência. Eu acredito. Então, assim, eu me apego a essa fé, né? A essa certeza. Porque é bíblico. Então, tudo que é bíblico, a gente crê. Né? Fala, Kikinha, pega o microfone. É o que eu queria que a Dani falasse, porque está no campo dela. Eu já ouvi ela falando também sobre ferramentas, instrumentos para criar comunicação. Sabe? Porque eu vou dar um exemplo meu. A gente conversava pra caramba quando a gente estava cozinhando junto. E aí eu dizia assim, cozinhar sozinha é muito ruim. É muito ruim. Fica a caminhada. Comigo. Eu acho que a gente tem... É muito legal entender... Aí a gente entra um pouco no Gary Chapman do funcionamento das linguagens de amor. Então a gente entender... Gente, o grande desafio é sairmos do centro.
porque eu quero ser amada assim, porque... Mas quem que é esse outro? Aí saiu do centro. Então a gente já Isso. saiu do Não, centro. mas a sair certo? do centro é uma luta de todo dia, a cada Mas isso 5 aí até minutos. Jesus voltar, gente. Não, tudo Só que dá o bem. primeiro passo. Não, mas Tem sair do gente que centro é não um estado consigo, vigilante, não dá um porque você espaço. tá no centro automaticamente, eu também. Então você precisa De cuidar alerta. disso o tempo todo. Essa história das linguagens de amor é muito interessante, porque, óbvio, todo mundo tem um pouco de cada uma, mas a hora que você entende como o outro recebe amor, então meu marido, por exemplo, eu brinco que ele adora fazer programa de índio, sabe? Assim, aquele programa que você fala não. Tipo, eu sábado. Sou essa, eu invento adoro um Tipo programa assim, de índio. sábado, vamos marido fica até assim, a tipo- casa de construção X para comprar o fio. Antes eu ficava, não. Claro que não. A hora que eu entendi que a história do viajar de carro longas horas, a gente fez muitas viagens, a caminhada, era um momento que aconteceu algo muito especial, que a gente se encontrava cozinhando, tarará, eu comecei a ir, mesmo não sendo o que eu tenho vontade, é um espaço sacrificial mesmo. Porque ali vai acontecer alguma coisa que é muito preciosa, que é a gente conversar. Então, eu comecei a entender como ele recebe amor. A ideia da gente sair da lógica bumerangue, que você está o tempo inteiro fazendo para receber, fazendo para receber. E, na verdade, a gente não ama ninguém nesse lugar. Sobre esse livro, né, a linguagem do amor, as 5 linguagens, e acho que a gente leu no começo do casamento, e o Fred fala, olha, eu não suporto lavar louça, mas eu sei que é importante para você. Então, ele está sempre na pia. Né, e a gente faz alguma coisinha e ele está lá. E é realmente reconhecer a linguagem do amor do outro. Às vezes é um programa, do Fred é toque, é estar junto, é pegar na mão, assistir um filme, desligar o celular e estar com ele, que seria de muitas pessoas, né? Mas a gente, para mim não, é serviço. É ele que faça alguma coisa que para mim está sobrecarregada, ele vai lá e fala, bom, tá cheio de louça, deixa eu arrumar isso aqui. Então, ler as 5 linguagens do amor, eu acho que vale a pena. Tem para os filhos e a gente consegue ver também que cada um é diferente, o marido, a esposa, e esse é o respeito, né, de encontrar esse espaço. E uma questão também é que a dificuldade de chegar no coração do homem e de fazê-lo se abrir a respeito das suas fragilidades. Né? Como que a gente encontra esse caminho? As mulheres que têm dificuldade, alguém teria aí uma resposta? De Gente, como posso falar? Eu vou Aqui não tem voltar. mulher que tem Eu dificuldade vou não, voltar. viu? Vocês perceberam, Ó, né? eu vou Eu não vou falar voltar nada. pro que eu falei no início, porque assim, é uma coisa que me ajuda muito dentro de uma pessoa, porque meu marido é uma personalidade também mais fechada. Eu brinco que é assim, sempre um TDAHístico, que eu tenho usado muito isso, casa com autístico. Então, assim, um é mais autístico e o outro é mais TDAHístico. Eu nem coloco no papel de doença, não. Eu acho que é o funcionamento cerebral de cada um. E o mundo precisa dessas pessoas. Precisa de um mais ástico, TDAHístico, que é o cara mais criativo, que é o cara que impulsiona a família, ou mulher que faz isso. E precisa de um mais pé no chão, mais autístico, mais toque, mais metódico, para equilibrar. Porque se casar 2 TDAHísticos, né? Imagina, acabou o mundo. Presta 2 atenção autísticos antes de com os 2 casar. na parada assim, ó, sem fazer nada. Precisa desse equilíbrio. Mas, claro, nada patológico para ninguém, né? Enfim, e a gente ter esse entendimento. E aí entra a linguagem do amor e tal. Mas o que eu sinto que ajudou muito, assim, eu volto a falar, são as amizades, pessoas que estão ao nosso redor. Porque o homem consegue se comunicar com o homem, mesmo não tendo a mesma personalidade. Ele tem um lugar de escuta maior. Porque também, quando a gente está muito tempo no casamento, e a gente tem esse perfil, vira até uma voz. Meu pai tem 3 mulheres, assim, são 3 filhas mais minha mãe. A gente brinca que meu pai, ele tem uma... Meu marido fala assim, cara, seu pai, eu tenho que estudar o momento do seu pai. Porque, assim, eu admiro. Porque ele fica, gente, tá aquela mulher... Ele tá assim na televisão. Ele absorve, ele pega o que é importante, responde e continua a vida. Caixinha Na total. caixinha maravilhosa. Então, blindada, mas assim, maravilhoso. O que eu acho? Eu acho que ele, depois de muito tempo, dá uma fadigada a voz da mulher também, eu acho, dependendo, sabe? Tá, É ó. igual filho, que você tá assim, fulano. Vira rádio de Aí cozinha. alguém, outra voz, fala, Ninguém fulano, ele escuta. olha. Aí fala assim, eu tô te chamando, você não me olhou. Fadiga. Então, eu acho assim, quando vem uma outra pessoa, uma pessoa terceira, mas que seja, talvez, uma voz masculina, um homem que é amigo, que você consegue falar, eu acho que é uma boa estratégia também, Eu queria sabe? só, De acessar esse eu queria só cérebro. dar um sossego pra Su, que assim, somos todos falhas. Gente, eu tô super sossegada. Não, assim, somos todas falhas casadas com homens falhos. Você fala pra mim, qual é o ponto-chave? Eu vou dizer, cuidar da nossa parte e pedir perdão.
Só se a gente fizer isso todo dia, estamos todo mundo fazendo o melhor possível. Aí no fim do dia deu ruim um negócio ali, aquele momento, com os filhos também. Você chegar e falar, me perdoa, eu fui grosseira, isso é uma semente do outro, virar a lupa para ele também e falar, eu também fui, me perdoa também. A gente começa a entrar nessa vulnerabilidade A palavra branda desvia o furor. Exato. Exatamente. E saber também que a gente não é 100% o tempo todo. Então, não se valer da fragilidade, da vulnerabilidade do outro, né? E olhar e falar, olha, dessa vez, quando entrou a pandemia, por exemplo, muitos casais ficaram assim, os homens ficaram completamente perdidos e as mulheres tomaram posição para falar, não, peraí, nós vamos fazer assim, 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 porque para eles era, vou ficar no ambiente doméstico, vou ficar no círculo doméstico, eu não vou poder sair para matar o leão. Então, da gente saber que tem momentos em que a gente tem muita energia e tá todo mundo 50-50 e tá ótimo, tá num super equilíbrio. Tem um momento que não vai acontecer e se perdoar e se acolher. Acolher o outro antes de necessariamente me acolher. Tem uma dificuldade de comunicação? Tá bom, então vamos tentar algumas ferramentas. Tem uma dificuldade com dinheiro? Tá bom, vamos buscar o conselho dos mais velhos, né? De pessoas confiáveis, que já passaram por isso. Então, acho que é nesse sentido que a gente vai criando um equilíbrio. Né? E a gente não tem um pouco mais de tempo, né? Mas a palavra confiança está muito ligada a isso que você está falando, sabe, Kika? Porque a gente fala a respeito. Mas a confiança não está só em esse negócio de que hora você vai chegar e será que ele tá jantando, não sei onde ele foi, era para ter chegado. Não é isso. A confiança tá neste lugar. A confiança do respeito, de você saber que não tá só. Saber que a não gente tá só, que você caminhando pode juntos. contar, né? Exato. Que você pode chorar, pode ficar triste se tiver triste, pode ficar... A gente tem falado muito sobre a palavra acolhimento, né, por aí. Todo mundo precisa acolher todo mundo. Mas a gente precisa acolher dentro de casa, em primeiro lugar. E eu acho que uma das estratégias, Su, é não tome como pessoal. O funcionamento do outro diz sobre o que está se passando no coração dele. Não é com você, Exatamente. É sobre ele. É sobre ele. E a hora que a gente entra pela misericórdia, você consegue compreender a gente e amar. É importante a gente chegar nesse ponto. E eu queria também gente, maravilhoso, esse ponto dá mais 1 hora de programa. Porque a gente sabe como é especial a gente falar sobre isso. E como é importante a gente primeiro olhar para dentro da nossa casa. Me especializo em psicologia, mas eu não sei lidar com as pessoas que estão dentro da minha casa. Mas eu não vou estudar sobre maternidade. Eu estudo para poder trabalhar no meu consultório, né? Eu quero ter um casamento de sucesso. Eu estou dando conselho para o casamento da minha amiga, mas eu não estou pedindo ajuda para ninguém me ajudar no meu casamento. Então não faz sentido, né? E eu queria falar para a Sara, porque a gente já está chegando no final. Quer falar alguma coisa antes? Kikinha? Eu queria saber, assim, queria que você, na verdade, concluísse e falasse para a gente, mais ou menos, o que você gostaria de deixar de tudo isso que a gente falou para as mulheres que estão em casa, que estão com dificuldade de equilibrar o casamento, de lutar pelo casamento, de também entender o que é o casamento bíblico. Porque a gente tem muitos formatos aí fora. Mas qual é o formato do casamento bíblico? Como Deus vê, né, o casamento? Porque eu preciso dar satisfação para Ele. A gente precisa saber que é para Ele em primeiro lugar. A gente está devolvendo tudo para Ele. Tudo que nós somos e tudo que nós temos. Né? Como que você pode concluir para a gente? Eu, primeiro, mais uma vez, queria agradecer o convite, porque é diferente, né? Eu não estou falando sobre nada profissional. Mas esse programa é um pouquinho diferente. Não, e eu amei. E eu achei mas você vai voltar para falar mais do seu profissional. Combinado? Ótimo, combinado. Mas você que vai escolher a data, porque eu sei que ela é muito ocupada, gente. Foi um milagre ela tá aqui hoje. Eu nem conhecia aqui a região, amei. Vem morar aqui com a gente. O que eu acho, assim, até representando também mulheres, porque quem me conhece, né, sabe? Eu viajo, eu tenho a minha vida profissional, então, assim... Eu recebo muita gente falando assim, nossa, como que você consegue ter um casamento e tal? Eu acho que isso independe, né? Você estar numa profissão ou não, você ter um papel profissional na sua casa, na sua vida, independe de você não estar dentro de um centro da vontade de Deus e principalmente no seu casamento. Então, eu acho que é dizer a você, mulher, né? Mesmo que você tenha uma profissão aí que seja
fora de casa, dentro dos padrões normais. Isso não exime você também de estar no seu papel. E orando pela sua família, se posicionando também na sua casa, buscando a Deus em primeiro lugar, comunhão com Ele. E também pessoas ao seu redor que possam estar na sua casa que sejam boas influências. Influências divinas, não só para você, mas também para o seu marido, enfim, para sua casa. E sabendo que é isso, né? Como você falou, joelho no chão, oração, olhar para o outro, tirar um pouco do nosso umbigo e sabendo que a família é a base de tudo, né? Então, de nada adianta, imagina, se a gente tiver dinheiro do mundo, profissão do mundo, título do mundo e a gente não tiver nesse centro da vontade de Deus. Então, acho que é isso. Obrigada, Sarinha. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Seu amor, seu carinho, seu cuidado de acordar às 5 da manhã para vir aqui hoje. Ou foi às 4? Não, eu ia falar, que ele falou assim, o momento do marido. Meu marido, ele gosta de 5 da manhã e eu gosto de 9. Aí hoje eu tava maquiando em casa com a sua, eu falo, ai, meu marido já tá assim, já tá tomando café. E eu assim, mas é tudo. Eu amei, mas aí ela chegou, ela deu um sorriso, eu falei, ai, que bom. Já esqueci, já tô com café, já tomei café, maravilhoso. Ai, que bom. Conheci as minhas amigas conheceram vocês, que é gostoso, né, gente? E agora nós estamos chegando no final do programa, gente. Mas eu gostaria de convidar você para meditar em tudo que nós conversamos hoje. Pensar, fechar os olhinhos, respirar fundo, pensar no amor incondicional, no perdão, no respeito, né? E desejar a felicidade do outro. Porque a gente precisa pensar no outro. A família é isso, né? O casamento cristão, ele não é sobre quem manda mais, quem que vai decidir tudo. Não, é para decidir juntos, sim. É para tentar ajustar, cuidar, tentar resolver as diferenças. Tem uma hora que um vai ceder mais, tem uma hora que o outro vai ter que ceder. Não é sobre, eu quero fazer isso e eu gosto assim. Tá, você gosta assim, mas e você já pensou no que eu também gosto? Você pode, só dessa vez, né? A gente precisa ceder. Não existe casamento sem ceder, né? Então, esses enfrentamentos, as lutas, a gente precisa também celebrar as vitórias, né, meninas? Então, tem que ter, sim, os momentos, né, do casal, né? Ontem você me falou uma coisa, posso contar antes de dormir? A Dani falou uma coisa tão linda, ela falou assim, sabe, Su, sabe aquela coisa de você, não precisa o lugar não precisa nem de lugar. Quando você está ajustado num casamento, quando o marido ele consegue entender o papel dele e a mulher consegue entender o papel dela, você não precisa sair uma vez por semana para jantar. Você não precisa ficar viajando toda hora. Eu tenho 3 filhos. Eu acho que nunca consegui sair para viajar com o Evandro. A rotina da casa te satisfaz completamente. Gente, eu achei tão profundo, tão lindo isso. Fico até emocionada mesmo. E é o que eu desejo para todas nós, né? É isso. Não é o lugar que faz, né? O ambiente que faz as pessoas, né? Nós podemos fazer o ambiente, qualquer lugar que nós estejamos, né? Seja numa casa grande, seja numa casinha de um cômodo só, né? Seja num bairro pequeno, um bairro simples, seja num bairro chique, na praia, não importa, né? Se por acaso você já se sentiu também sobrecarregado ou desanimada com o seu casamento, não se esqueça disso tudo que nós conversamos. Não esqueça que Cristo, ele é o nosso alicerce, ele é o centro de tudo e ele nunca vai te abandonar. Ele sempre está pronto para te dar um recomeço em todos os sentidos na sua vida, tá? Porque ele é especialista nisso. Ele nos fez, ele nos criou, tudo é para a gente devolver para ele. Então, seja intencional mesmo, ame porque tem que amar, perdoe porque tem que perdoar. Faça isso por obediência, porque você vai ver muito, muito, muito a sua vida mudar e ser transformada e da sua família também. E eu queria terminar com Efésios 5:33, né, que fala quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Shalom. Deus abençoe todos nós. Tchau, Deus gente. te abençoe. Curta. Curte, comenta. Curta. Deixa os Comente. comentários. Deixe comentários e compartilha. Nós vamos responder os comentários Isso, aqui do Dani. vídeo. Então, Isso. manda, a gente vai fazer caixinha no Instagram para conversar com vocês. Então, Teremos sorteios também, né? Mais pra Vai, frente. mais Vamos pra continuar a frente. conversa lá nas redes sociais. É isso. Beijo, Deus abençoe. Shalom.